Nós temos um programa de pregação de 4 anos, que inclui exposições de vários livros da Bíblia. Então, nós estamos aí, hoje é Mateus 6, versos 19 a 24. Então, você pode abrir sua Bíblia, seja de papel ou eletrônica, abra aí as Escrituras e você pode também acompanhar aqui, se você estiver sem Bíblia. Pode acompanhar com quem está do seu lado também, se você preferir. Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. Eu vou ler aqui também no visor, peço aos irmãos da sonoplastia que continuem colocando para a gente. Na verdade, eu quero convidar toda a igreja a ler comigo numa só voz. São poucos versículos e a leitura vai reforçando o aprendizado. Vamos ler então? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões nem escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Antes de explicar o texto, eu quero dizer rapidamente 2 coisas que esse texto não ensina, que Jesus não está ensinando. Eu digo isso porque esse texto tem sido mal usado também para falar coisas contrárias aos ensinamentos das Escrituras. Irmãos, Jesus Cristo aqui não está ensinando que ele é contra, a prosperidade financeira, contra a riqueza, nem contra o sábio aprovisionamento, uma economia planejada, desde que, obviamente, as formas de fazer isso, as motivações, os objetivos disso sejam de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus princípios revelados nas Escrituras Sagradas. A segunda coisa que Deus também não está dizendo aqui, que o Senhor Jesus não está ensinando para nós, é que Deus abomina uma pessoa ou rejeita alguém simplesmente porque ela é rica. Não é isso que o texto está ensinando. Aliás, na Bíblia temos vários ricos que foram chegados de Deus, né? Para citar apenas 2, um lá no Antigo Testamento, Abraão, riquíssimo, e é chamado de amigo de Deus. Para citar somente um lá do Novo Testamento, temos um discípulo de Cristo, que inclusive cuidou do corpo de Cristo após a sua morte, que foi José de Arimateia. O texto diz, um rico discípulo de Cristo. Mas nós precisamos reconhecer que, de qualquer forma, finanças, dinheiro, recursos materiais, muitas vezes têm sido fonte de problemas. Existe sim um perigo nisso, especialmente em não saber lidar com isso, é muito perigoso. Nós temos visto encrencas dentro de famílias, dentro de uma igreja, no mundo, por causa dessa questão da administração financeira fora daquilo que Deus estabeleceu. Então, muitos textos bíblicos vão fazer esse alerta, cuidado com as riquezas, cuidado. Inclusive, quando eu estudava, eu separei uma página só de textos. Não vou citá-los porque o nosso tempo não permite, mas você pode conferir lá que você vai ver quanto que a Bíblia fala, cuidado, 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 com esse assunto de finanças. Mas nesse texto especialmente, Jesus nos ajuda, nos ensina a lidar não somente com o dinheiro, mas com a vida, com as coisas ao nosso redor. Como a gente pode se relacionar com tudo isso, e em particular com os bens materiais, qual o lugar dessas coisas em nossa vida, qual o lugar do dinheiro, qual o lugar da riqueza, qual o lugar dos bens materiais,
Mas, acima de tudo, nesse texto, Jesus está ensinando qual é o lugar dele na nossa vida. Qual é o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Que nós já sabemos qual é, mas nem sempre nós lembramos disso. E, olhando para esse texto, eu percebi que havia três perguntas, não implícitas, né, naturalmente, e ele oferece as três respostas, e nós vamos então falar sobre elas. Primeiro, pergunta que eu quero deixar com os irmãos, e creio que a resposta está aqui nas Escrituras, é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? A segunda pergunta, que também o Senhor nos faz nessa manhã: como estão os seus olhos? Qual a saúde dos seus olhos? E a terceira e última pergunta é: quem é o seu Senhor? Quem realmente governa a sua vida? A primeira pergunta, onde está o seu coração, está latente aí no verso 21, porque ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então tem duas palavras aqui chaves nesse versículo: a palavra tesouro e a palavra coração. E nós sabemos, né, por experiência própria, como o ser humano tem a tendência de se apegar àquilo que ele valoriza, de se grudar naquilo, de estar colocando a sua atenção naquilo. Pode ser, por exemplo, um emprego que a gente gosta muito, a gente vai estar muito ligado àquilo. Pode ser um bem material, um carro, pode ser uma casa, pode ser um relacionamento. A gente se apega tanto a uma pessoa e nosso coração está muito ligado àquela pessoa. Pode ser um pastor, pode ser uma igreja, pode ser tanta coisa, né? Então, tesouro, então, é qualquer coisa que a gente se amarra, gruda e valoriza e tem como grande valor para a nossa vida. Mas esse texto também tem a palavra coração, e coração aqui, obviamente, não está falando desse órgão físico, né? Que bate aí, que bom que ele bate, está funcionando, né? Eu tenho um amigo querido, inclusive eu coloquei lá o pedido de exame de doação de sangue para ele, o Rogério Marques Rezende, vai fazer um transplante do coração. Irmãos, um milagre. 100% da artéria do coração estava entupida. E como é que ele estava vivo? Porque Deus fez com que criasse um outro caminho ali, foi rasgando o próprio coração para que o sangue passasse. Vai fazer uma ponte safena amanhã. Então, mas não é esse coração é muito importante, temos que cuidar dele também, por favor, continuemos cuidando da nossa saúde física. Mas na Bíblia, o coração fala do centro da vida, do indivíduo, da nossa parte mais profunda, mais interior, mais importante. Tanto é que a Bíblia tem muitas exortações quanto ao coração. E eu vou citar apenas duas, uma mais positiva e uma um pouco negativa. A palavra de Deus, por exemplo, em Provérbios 4:23, diz assim: porque de tudo que você deve guardar, tudo que você tem que preocupar em proteger, você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É daí que saem coisas lindas, canções lindas como essa que o nosso irmão pôde, estava ali, o Senhor colocou no seu coração e ele compartilhou conosco. Mas Jeremias 17:9 também tem uma palavra forte sobre o coração, porque diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, as nossas mais lindas intenções, muitas vezes precisam ser sondadas e questionadas para ver se não tem alguma corrupção nelas. Então, essa primeira pergunta, onde está o seu coração, ela está relacionada a várias outras perguntas. Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? Onde está o seu contentamento? Onde está a sua glória? Jesus tocou no assunto do coração para justificar duas ordens que ele acabara de dar, nos versos 19 e no verso 21. Lá no verso 19, verso 20, no verso 19 há uma ordem negativa, lá no verso 20 há uma ordem positiva. Então Jesus inicia esse assunto deixando claro, primeiro, onde você não deve confiar, onde você não deve grudar o seu coração, onde você não deve pôr toda a sua esperança, todo o seu contentamento, onde nada disso deve ser posto,
E a resposta é clara: nos tesouros sobre a terra. O texto é muito simples, é tão direto, né? Nós já lemos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. E ele nos dá também uma razão extremamente pragmática, né? Eu sei que o pragmatismo, de uma maneira exagerada, é problemático, mas aqui ele é prático. Simplesmente porque todos esses tesouros são finitos, são corruptíveis, podem ser destruídos. Amanhã você pode não ter nenhum deles. Então, por que você vai colocar a esperança no coração, numa coisa que você pode não ter amanhã? Irmãos, quem aqui nunca se surpreendeu a abrir um guarda-roupa e pegar uma roupa que você gosta muito, e um tecido caríssimo, né, que muitos irmãos viajam para fora, trazem roupas lindas, e vê-la toda furada pela traça? Foi-se, já era, não dá. Dependendo do tecido, do buraco, já não dá mais. A gente tem vimos aí na pandemia, mas continuamos vendo, uma pessoa está completamente saudável, de repente, aquele tesouro da sua saúde se vai embora, às vezes por um único vírus invisível, uma microscópica bactéria que entrar numa... Né, nós temos o nosso irmão Frederico aí fazendo a situação, agora vai começar a diária essa semana. Eu fui lá visitar o quarto dele, né, a igreja abençoou lá, cuidando, reformando o quarto, porque tem que ser um ambiente melhor do que o hospital, porque se uma bactéria maligna entrar ali na hora da diálise, ele vai fazer diálise todas as noites, ele pode morrer de infecção generalizada. Irmãos, os mais finos metais podem ser corrompidos dependendo do que você acrescenta a ele, né, com a química que você pode colocar ali nele. Atletas, né, a gente vê, às vezes quando a gente está assistindo televisão, a gente observa isso, né, atletas saudáveis, grandes jogadores de futebol, pugilistas e tal, mas muitos deles chegam à idade, uma certa idade, muito obesos, com a saúde esfacelada, paralíticos, porque aquele tesouro foi embora. E o que falar dos nossos salários, né? Quanto maior o salário, maiores os gastos, maiores os impostos. Isso quando um governo não resolve tirar da gente, né, de uma maneira rápida. Muitos andam assombrados por isso, né? Se assombre com isso, irmãos. Se a gente que se assombra com isso, porque está agarrado com o tesouro, esse é o seu tesouro, não se assombre, vamos para frente, vamos continuar trabalhando, servindo, fazendo o que Deus mandou a gente fazer. A instabilidade, a crise de um país, do mundo, pode fazer você perder tudo. Golpistas, né, ladrões, fraudes eletrônicas, irmãos tirando, eu não vou citar nomes por questão ética, mas duas pessoas próximas, recentemente, perdeu muito dinheiro com um golpe eletrônico. Chorando, uma pessoa foi uma quantidade pequena, mas uma pessoa foi uma quantidade que daria para comprar um apartamento no Jardim Camburi. Pessoa inteligente, pessoa amada, servo de Deus, perdeu o dinheiro de um apartamento. Então isso é real, irmãos, o que Jesus está falando é real, não ponha essa segurança nisso, porque amanhã você pode não ter isso. Provérbios 11, 28 tem uma afirmação muito forte: quem confia nas suas riquezas, cairá. Irmãos, e no dia que nós formos sepultados, todos os nossos bens, 100% dos tesouros da terra, ficarão com outras pessoas, não ficarão com a gente. Não levaremos. E qual é o sinal de que nós estamos pondo o coração nos tesouros da terra? O texto também é claro: quando estamos acumulando, de uma maneira que a gente tem muito mais do que precisa. Irmãos, mesmo quando a gente tem pouco, a Bíblia fala que tem que repartir o pouco. Mas se você tem muito e não compartilha de alguma forma, não abençoa outras pessoas, sim, você está já com o seu coração, precisa cortar isso pelo poder de Cristo, abandonar esse apego exagerado às questões financeiras. É isso que Paulo escreve a Timóteo: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento.
nosso contentamento. E que essas pessoas que têm recursos, está lá em 1 Timóteo, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Enquanto estamos apegados aos tesouros da terra, nós não nos apoderamos, não nos apropriamos, não nos usufruímos de tudo que o Senhor tem nos dado. Mas uma vez que está claro onde não colocar o seu coração, Jesus rapidamente traz uma outra ordem, uma ordem positiva, onde eu e você devemos colocar o nosso coração. Ele diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. A resposta é, o nosso coração deve se apegar aos tesouros celestiais. E é muito importante você entender que, quando ele fala tesouros no céu, tesouros celestiais, ele não está falando aqui de coisas que nós só usufruiremos na eternidade. Como se a gente tivesse que só sofrer o tempo inteiro e aguardar só a recompensa eterna. Não é verdade isso, irmãos. É claro que quando nós chegarmos ao céu, nós vamos usufruir dos tesouros celestiais na sua plenitude. E por toda a eternidade. Isso é óbvio, vai ser muito melhor. Incomparavelmente melhor. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que aqui na terra, todo cristão verdadeiro pode experimentar um antegozo das bênçãos do Senhor, das bênçãos celestiais. É o que está acontecendo hoje neste culto, e pode acontecer todos os dias. Mas que tesouros são esses que nós podemos experimentar já hoje e agora? Tão maravilhosos, irmãos, são muitos. A Bíblia, poderíamos ficar aqui o dia inteiro só enumerando e comentando os tesouros que o Senhor tem nos dado. Citarei alguns aqui para nosso deleite, nossa alegria, nossa edificação. Pensar, irmãos, que antes éramos inimigos de Deus, hoje a nossa posição é de amigos de Deus, perdoados, justificados, podendo acordar, dormir, sabendo que somos perdoados pelo Senhor. Mesmo que você tenha uma oração ou outra que você acha que Deus não se agradou, não se respondeu, e é possível que sim, mas nós temos muito mais orações respondidas do que orações não respondidas. Nossos nomes arrolados no céu, lembra disso? Lá vem os discípulos maravilhados porque expulsaram demônios e tal, e Jesus fala assim, alegrem-se com algo mais precioso, os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Talvez o seu nome não vai estar escrito nos concursos, na aprovação. Nós temos muitos irmãos fazendo concurso, inclusive hoje, né? Não estão aqui porque estão fazendo, e espero que Deus o abençoe, que você passe. Mas se o seu nome não estiver arrolado lá nos listas dos aprovados, chamados, o seu nome já está arrolado para sempre, num lugar que você nem precisou de fazer concurso, porque o Senhor já abriu as portas para você entrar. Então, as boas-vindas a tudo que o Senhor tem nos dado, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que vai nos curando, nos santificando, a participação plena na paz de Cristo, na sua alegria, irmãos. O verdadeiro cristão regenerado participa da alegria de Cristo, da vitória de Cristo, assim como também das dores, naturalmente, da paz de Cristo. A habitação permanente do Espírito Santo dentro de nós, isso é algo extraordinário. Deus vive em nós, por meio da pessoa do Espírito Santo. Mesmo quando você o esquece dele, não o busca, não permanece nele, ele permanece em você. Isso é uma grande bênção. As bênçãos espirituais, lembra das bem-aventuranças? Foi muito bem pregado aqui na nossa igreja. Quantas bênçãos só ali naquele texto que a gente pode usufruir. A coroa da justiça que todos nós receberemos ali na chegada, como Paulo, né, que estava ali pronto, sabia que a sua cabeça ia ser decepada, mas ele sabia que sua alma, ele estaria na presença do Senhor recebendo a coroa da justiça, não naquela cabeça física, mas espiritualmente. E poderíamos, irmãos, citar tantas e tantas formas. Mas é interessante que a Bíblia, além de falar de todas essas bênçãos e tesouros, ela atesta, ela afirma, ela assegura que traça não pode corroer, que ladrão não pode roubar.
Jesus falou isso aqui agora. Mas isso é dito nas Escrituras de outras formas. Não vou citar as referências por causa do tempo, mas depois você pode me pedir que eu mando. Mas a Bíblia fala, por exemplo, de uma fidelidade divina que jamais será removida para com aqueles que Ele abraçou. Ainda que nós nos tornemos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é um tesouro. Porque a gente lida todo o tempo com gente que só lida bem com a gente quando a gente é fiel a Ele. No dia que a gente pisa na bola, vira a cara, mas o Senhor não vira. Ele é fiel às suas promessas, ao seu caráter. A Bíblia fala de uma vida que jamais findará, eterna. A Bíblia fala de um manancial de água que jamais cessará de fluir do interior daquele que a bebeu, todos os dias. A Bíblia diz também de uma dádiva que jamais se perderá. A Bíblia fala de uma mão poderosa de um pastor que não permite que suas ovelhas sejam arrebatadas jamais de suas mãos, é a segurança da nossa salvação. A Bíblia fala de uma corrente, de um elo que jamais se partirá. E a Bíblia fala de um amor do qual nós jamais nos separaremos. Quem nos separará? Nada. Eu sei que a gente sofre porque amores partidos, pessoas que morrem, né? Tem amigos, pais, separam a gente, né? Mas lembre-se, console-se, usufrua do amor de Deus, porque esse nunca te abandona. E é no amor do Senhor que você vai encontrar consolo para o seu coração. Um chamamento que jamais pode ser revogado, um alicerce que jamais será destruído, uma esperança que jamais fenecerá. Onde está seu coração, meu irmão? Onde está o seu coração? Nos tesouros dessa terra ou nos tesouros celestiais? Mas eu preciso ir para a segunda pergunta que nós nos propusemos a fazer e responder. Como estão os seus olhos? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Irmãos, fisicamente falando, né, dos nossos olhos, eles não têm luz própria. Não têm luz. O máximo que os nossos olhos fazem é perceber a luz, identificar a luz, né, e a sombra, e assim a gente enxerga. Nossos olhos, na verdade, eles são feitos para responder aos estímulos luminosos ao nosso redor, mas eles mesmos não têm luz. Mas se os nossos olhos são bons, são saudáveis, a gente sabe que a gente vai, é como se fosse uma lâmpada, porque está nos guiando, nos levando, nos fazendo ver tudo que está ao nosso redor. Então, todo o nosso corpo pode ser iluminado, abençoado, direcionado corretamente, com olhos que estão funcionando bem. Mas se os nossos olhos estiverem adoecidos, forem maus no sentido da enfermidade, nós vamos ter alguns problemas de visão, né? Os mais conhecidos, né? E todo mundo aqui deve do auditório, com certeza tem pessoas que têm os três, né? Inclusive eu, esse que vos fala, né? Mas nós temos miopia, hipermetropia, astigmatismo e tantos outros problemas que dificultam a nossa visão. E a pior consequência de uma enfermidade nos olhos é a cegueira. É quando então não se vê mais nada. É quando você não consegue mais se mover, de se direcionar, se orientar, porque você está em total escuridão, e nesse sentido todo o seu corpo está em escuridão. Sua mão não sabe onde está, você não está vendo nada. Mas tudo isso sobre a visão física é apenas para ilustrar a visão espiritual. E não falo visão espiritual somente no sentido estrito de religião, mas a visão do todo, a visão como você vê a vida, como você vê as circunstâncias, como você vê Deus, como você vê a religião, como você vê as ideologias. Para usar uma palavra bem moderna, né? Cosmovisão, né? Minha visão do mundo. Então, a pergunta que nós podemos associar, as perguntas que podemos associar a esta pergunta, como estão os seus olhos, poderiam ser:
o quanto a sua visão da vida tem sido comprometida com alguma ideologia enferma, o quanto a sua visão pode estar embaçada ou embaralhada, como você vê a vida, o seu casamento, sua família, o quanto você enxerga a verdadeira realidade que está ao seu redor. É necessário ajustar o foco para ver de perto ou de longe quem guia, norteia e direciona a sua vida de fato. Então, irmãos, se espiritualmente falando, nossos olhos são maus, se estão doentes, nós não enxergaremos corretamente a Deus, não enxergaremos corretamente a igreja, ao próximo, o dinheiro, as riquezas, os bens materiais. Pessoas, por exemplo, com um olhar corrompido para o dinheiro, vão olhar com ganância, precisam de mais, são insaciáveis, e vão fazer até o que não deve para poder ter, porque o olhar dele é sempre que está faltando, precisa mais e mais e mais e mais. Isso se chama ganância. Se a gente não olhar, se os nossos olhos estiverem enfermos, ao olhar para o pobre ou a pessoa necessitada, nós vamos olhar com desprezo e não com generosidade. Essa semana fui com o Frederico, o evangelista, para ele fazer um dos procedimentos de preparação da diálise, e a gente parou, e uma pessoa pediu dinheiro, eu não, naturalmente, não dou nem tenho dinheiro para dar em todo sinal, porque senão não tem mesmo, né? Todo sinal tem alguém. Mas, verdadeiramente, eu fico assim, tentando entender o que Deus quer, e às vezes eu abençoo alguém. E aí uma pessoa pediu, e eu abri minha carteira, e só tinha nota de, pastor, só tinha nota de 20, 100 e 50, brincadeira. Mas não tinha nenhuma nota de R$2, porque a gente sempre quer pegar a nota menor, né? E aí eu hesitei em dar ou não, e aí, de verdade, eu creio que foi uma experiência de Deus, divina, por isso eu conto aqui para a glória de Deus. Eu peguei a nota de 20 e dei uma palavra evangelística para ela. Falei, olha, eu já estava preparando esse sermão, eu falei assim, eu vou te dar isso daqui, mas existe um tesouro celestial, e fui falando um pouco dessa pregação, preguei assim 1 minutinho para ela ali, e aí a mulher deu um sorriso e falou assim, meu irmão, ore por mim, eu estou na terra de Lodebar. Terra de Lodebar é um lugar complicado, e ela começou a pregar para mim, e eu falei assim, então Deus mandou você aqui, mandou eu aqui para falar com você que Ele quer tirar da terra de Lodebar, em nome de Jesus, que Ele vai te resgatar, não com esse dinheiro, mas com o sangue de Jesus. E aí eu dei um tchau, e ela falou assim, amém, obrigado, e fomos embora, né? Então, essas coisas, como é que você olha para a pessoa? Claro, eu vou ser sincero, meu olhar foi assim, a mulher estava imunda, suja, né, um palito, a boca toda estragada, provavelmente, né, usuário de droga, e aí eu já queria, né, fechar a janela ou avançar um pouco ou afastar um pouco, mas estava cheio de carro e engarrafamento, nem tinha como, né? É aqui mesmo que eu... Mas, de repente, o Senhor colocou um olhar, que foi Ele, né, sobre aquela mulher, de alguém que precisava, e eu não sei o que Deus vai fazer nela, mas naquele momento, uma chama se acendeu, ela lembrou quem ela era. Ela lembrou que ela não está no lugar que Deus realmente se alegra que ela esteja. Ela está num lugar realmente de pecado, mas Deus pode resgatá-la. E assim por diante, irmãos, se a gente tiver com o nosso olhar espiritual enfermo, a gente olha para um criminoso sempre como carrasco, e não com misericórdia. E quando o olhar é mau, todo o corpo, na verdade, todo o ser mergulha nas trevas, é isso que Jesus está falando. Mas, irmãos, existe cura para o nosso olhar, essa cura está em Cristo. Quando a gente olha para o Cristo na cruz e para o Cristo que ressuscitou, ressurreto e que reina, o Senhor começa a nos curar, e esse olhar transformado, esse coração transformado pela graça de Cristo, nos ensina a olhar como Cristo. E essa é uma oração que nós precisamos fazer todo instante. Senhor, me ensina a olhar como o Senhor essa situação, porque eu não estou gostando, e meu olhar está me entristecendo, está trazendo problema. Como o Senhor olha? Assim, essa tristeza vem do Senhor ou não? Eu queria citar agora um texto científico sobre a relação dos olhos com o cérebro, porque vai nos ajudar a entender um pouco mais do que Deus está nos falando nessa manhã. Abre aspas. Tudo que vemos é uma tradução feita pelo cérebro dos estímulos luminosos que chegam nos olhos. Os olhos, então, funcionam como uma máquina fotográfica. Então, os fotógrafos da igreja aí, né, sabem melhor do que eu o que é isso. Está aqui. Os olhos não funcionam como uma máquina fotográfica.
A luz refletida pelos objetos atravessa a córnea, a pupila, o cristalino e chega à retina, onde células especializadas codificam a imagem e o nervo óptico leva o estímulo para o cérebro. Então, a palavra cérebro nos remete a duas palavras em português, que lá no grego é a mesma palavra. A palavra mente e a palavra alma, que no grego é traduzido por psique. Os irmãos da psicologia estão sabendo disso há muito tempo. O qual envolve o nosso intelecto, a vontade, a emoção. Então, ao falar do olho mau, do olho bom, Jesus, na verdade, está falando de mente corrompida e de mente transformada. E Paulo também tinha esse entendimento, em vários textos ele nos dá essa mesma interpretação. Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, espiritualmente, que o inimigo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Está lá na palavra do Senhor. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, que é a situação de bilhões de pessoas no planeta Terra nesse exato momento. Mas, de acordo com o mesmo apóstolo, nosso querido Paulo, em 1 Coríntios 1, o Espírito Santo pode transformar uma mente pecaminosa em uma mente santa, como a mente de Cristo. Primeiro, ele abre os nossos olhos do entendimento para ver Cristo, amar a Cristo e nos render a Ele, ver quem Ele realmente é, como aconteceu com Paulo. Estava cego espiritualmente, ficou cego fisicamente, mas quando ele abriu os olhos, estava vendo espiritualmente, não querendo mais matar os cristãos, mas ser um cristão e seguir e amar a Cristo. Mas depois, ao longo do discipulado cristão, Jesus continua transformando nossa mente, curando nossos olhos para iluminar não somente a nós mesmos, mas para iluminar também as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu pergunto, nesse final de segundo ponto, como é a sua mente? Você já pode dizer o que Paulo disse? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem aprendido a olhar com olhos espirituais e não carnais? Vamos à terceira e última pergunta. Quem é o seu Senhor? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa terceira pergunta também nos remete a muitas outras. É como se Deus estivesse nos perguntando: a quem você obedece? A quem você adora, ou ao que você adora? A quem você vive em função de agradar? Todo dia. Precisa agradar quem? A quem você devota a sua vida? A quem você serve? A quem você ama de verdade? E o quanto você realmente ama a Deus? E aí precisamos lembrar o que é um texto-chave das Escrituras, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, ter Deus como Senhor significa não somente que Ele vai ser o primeiro, mas que Ele vai ser o mais amado. Nós vamos amá-lo intensamente, com todas as nossas forças, todas as nossas características, todas as nossas potencialidades, tudo aquilo que Deus nos deu de intelecto, de vontade, de emoção, de dons, de talentos e tudo mais. Irmãos, na verdade, esse é o fundamento da obediência cristã. Primeiro, que Deus nos amou. Nós experimentamos esse amor revelado e derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Depois, é o amor que nós devotamos a Ele. É esse o fundamento da nossa obediência. Qualquer coisa fora disso é religiosidade, é legalismo. Ou nós somos movidos pelo amor que recebemos e devotamos a Ele, ao Senhor novamente. Ou outras coisas vão nos mover. Só quem já experimentou verdadeiramente o amor de Deus pode amá-lo acima de tudo e ao próximo como a si mesmo.
Então, a exortação de Deus para todos nós é: renda-se ao Senhor e ao seu amor. Ponha o seu coração nos tesouros do Senhor. Veja como os olhos dele. Sirva com alegria a ele. Eu sei que talvez você e alguns dos nossos ouvintes na internet, e tantos outros milhões de pessoas, se acham livres, ou rejeitam às vezes a religião, porque acham que ela aprisiona. Mas a grande verdade, irmãos, que desses 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, todos servem a alguém ou alguma coisa. Não há ninguém 100% livre. Alguém está servindo alguém o tempo inteiro. Então, por mais que alguém se ache e declare ser livre, de fato não é. Então, exceto o próprio Senhor Deus, todos os senhores, por melhor que eles pareçam ser, no fundo são maus e vão te destruir. Somente Deus consegue ser perfeitamente poderoso e perfeitamente bom. Por isso que nenhum de nós jamais seremos perfeitamente poderosos, porque se fôssemos perfeitamente poderosos e não fôssemos bons, nós destruiríamos todo mundo. Mas Deus é o único que, mesmo sendo tão bom, tão poderoso, tolera 80 bilhões de pessoas nesse planeta, ainda aborrecendo seu coração, mas chamando-os em amor para conhecê-lo e ter uma nova vida, uma vida eterna com ele pela frente. Quero concluir então esta palavra, meus irmãos, dizendo que nos 3 casos, nas 3 perguntas, nas 3 respostas, não há meio termo. A palavra é muito clara. Tentar ficar titubeando entre uma coisa e outra é estressante. Olha, tem muita gente crente mais cansada e mais infeliz do que não crente. Sabe por quê? Porque fica titubeando entre uma coisa e outra. É cansativo. O ímpio, a gente sabe que tem sofrimentos horríveis, vai ter o sofrimento eterno. Mas como ele já se entregou mesmo e está lá só, ele muitas vezes, nesse mundo físico, pode ter mais certas tranquilidades. Mas gente que fica para lá e para cá, é cansativo demais. É estressante, é doentio, leva à destruição também. Aliás, o próprio Deus falou que não gosta, né? Se não é quente nem frio, é morno. Ele está enjoado. Gente morna. Ele está pronto a vomitá-los da sua boca. Então, ou você ajunta tesouros nos céus, ou ajunta tesouros na terra. Ou você aprende, como Cristo, a olhar com bons olhos, ou estará em trevas. Ou você devota-se em agradar a Deus, por meio de Cristo Jesus, na dependência do Espírito Santo, ou você vai agradar a carne, o mundo e o diabo, que são os inimigos de Deus e nossos também. Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu tomo respeitosamente as palavras de Josué, lá no último capítulo do seu livro, para exortar a todos nós, nessa manhã, nesse final de sermão. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade, e com fidelidade. Deitai fora os deuses. Escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos?